Estava eu a dizer que agradeço sempre a vossa presença e a presença física que também nutre estes nossos encontros, que também nutre o grupo, e que alimenta pela sua presença, pela sua energia, pela sua intenção, as mensagens que aqui nos vão chegando. Então, grata sempre por disponibilizarem deste tempo para se sentarem connosco, para, bom, para viajarem connosco, que a gente nunca sabe como é que são estas viagens. Temos uma gatinha a querer se ir embora. Hoje estamos a fazer experiência, a ver se ela perturba ou se vai à vida dela. Então, bom, estamos em plena lua cheia, dizia eu também. Aconteceu nesta manhã, às 8 e qualquer coisa da manhã de Portugal, com um céu muito mágico, com energias muito mágicas, das quais eu vos vou querer falar e apontar. Bem-vinda, querida Carlota. É bom ter-te connosco também, mesmo que distante fisicamente. Bom, agora temos que atirar. Com licença, um instante. Vamos lá. Bom, de regresso à base, e dizia antes de querer partilhar coisas convosco, vou-nos convidar, ainda estamos no ciclo de Gêmeos, temos muito para falar acerca, creio eu, da nossa mente e dos processos que estão a acontecer com ela. E como tal, e porque hoje é um dia especial, celebra-se é o dia da grande invocação, ou o dia, eu não sei explicar bem, mas é celebrada a chegada, vamos assim, a oferta pelos mestres e guias que nos acompanham desta oração mundial que sempre invocamos, ou dá uns tempos para cá invocamos, nas nossas luas novas e nas nossas luas cheias, como símbolo da intenção maior. Então, eu vou convidar a que possamos, antes de avançar pela informação adentro, possamos sintonizar energias, possamos respirar e que possamos juntos sintonizarmos com aquilo que para nós simboliza, eu vou dizer, a verdade maior, que não tem que ser necessariamente exatamente igual para cada um, que tem que ser aquilo que dentro de si reverbera como energia vertical que nos guia e acompanha e direciona, e expande e apoia. Então eu convido-vos, vou encerrar um pouquinho o meu vídeo, vou manter o micro aberto e convido-vos então a podermos fazer algumas respirações de sintonização, de conexão com as energias que estão abertas ainda para nós, porque ainda estamos dentro da influência deste encontro celeste do Sol frente à Lua, e porque estamos num ciclo que muito ativa a nossa, vou dizer, a nossa dispersão, a nossa capacidade de prestar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. E vamos querer então sossegar a nossa mente e ativar a energia do coração. E como tal, vou-nos convidar a podermos apoiar bem os nossos pés no chão, a podermos verticalizar o nosso corpo sem esforço, mas numa intenção de verticalidade. Dar atenção à forma como estamos a respirar, trazer inspirações conscientes, presentes, profundas, como via para a chegada da energia, da vida nova, do novo ar que nos mantém vivos a cada instante. E vamos dar também atenção à forma como expiramos e libertamos todo o ar que já não serve para nutrir, que já cumpriu a sua função e como tal precisa de seguir caminho. E sentimos que o nosso corpo relaxa,
que a nossa atenção se faz mais presente, mais desperta. E se ainda houver alguma resistência, puxamo-la com a intenção de regresso ao nosso centro. Podemos tomar como centro o nosso coração e sentimos um reagrupar da nossa vitalidade, da nossa energia, um concentrar neste centro a que chamamos o coração físico, mas que é muito mais do que isso. E à medida que a sentimos também reagrupar e concentrar-se, no movimento seguinte sentimos-a expandir e abrir e irradiar. E simplesmente neste movimento de recentrar a nossa energia através da intenção e da respiração, vamos permanecer uns instantes, sossegando a atividade física, mental, emocional, recentrando e verticalizando cada um dos nossos centros energéticos, sentindo a conexão dos pés com a base, com a terra, e a conexão da nossa cabeça, do alto da nossa cabeça, com o centro do cosmos, o céu, com o sol, ativando este circuito que nos liga, que nos nutre e que nos vivifica a cada instante. Permanecemos assim um pouco mais, apoiando este movimento com a inspiração e com a expiração. Focalizamos o centro da nossa testa, o ponto médio entre os nossos dois olhos físicos, ligeiramente acima, o ponto a que podemos chamar a nossa terceira visão. E com a inspiração, percebemos-lo mais presente, desperto, aberto, receptivo e irradiante. De forma a que a nossa mente, em todas as suas frequências, se possa abrir à mensagem, ao trabalho, à sintonização com as energias que estão disponíveis para nós agora, neste momento, neste encontro, neste tempo que vivemos. E escutamos e invocamos com a intenção e com a presença do coração a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus,
que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano na Terra. Oh. 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 Devagarinho, ao vosso ritmo, vamos preparando para despertar e abrir os nossos olhos, regressar à presença, com suavidade e serenidade. Obrigada por permitirem que estes momentos também reverberem connosco. Então eu dizia-vos que hoje celebra-se o dia em que foi oferecida à humanidade esta grande invocação, esta terceira estrofe. Ela tem mais duas estrofes anteriores a esta é a terceira. E como tal, faz todo sentido sempre nas luas cheias e nas luas novas nós recordarmos esta invocação, nós invocarmos esta energia, mas particularmente hoje, não é? Então, o tema da nossa lua cheia, o tema da lua cheia de Gêmeos, tem muito que ver com estas dinâmicas também de abertura da mente e do coração dos homens, de abertura e de sintonização da mente e do coração dos homens com o plano. Para tal, eu vou começar, para poder apontar, eu vou começar por partilhar connosco, só minimizar aqui o chat, ver se não o fecho, partilhar connosco então o mapa do momento da lua cheia, que já ocorreu, mas no qual nós ainda estamos imersos, e desta vez foi intencional, para não trabalharmos no dia de Portugal, foi intencional esta partilha acontecer ligeiramente depois do momento da lua cheia. Então nas horas que se seguem a lua cheia ainda está, vamos dizer, no seu auge, na sua força máxima, durante 8 horas pelo menos, nós temos esta força máxima, então nós estamos a trabalhar ainda dentro desta força máxima. Vou expandir aqui o nosso mapa, encolher aqui um pouquinho. Então, esta lua aconteceu às 8h43 da manhã para Portugal. É a lua que vem, é o ciclo, é a fase cheia que vem na sequência da lua nova de há 15 dias atrás, a que nós chamamos o tal Shoshin, que tinha que ver com a mente de principiante e o início, vamos dizer, uma nova
expressão, uma nova forma de sintonização com a mente. Então, estes foram os céus que acolheram esta lua cheia. O momento da lua cheia é sempre um momento de clareza, ou pelo menos contém a possibilidade dessa clareza, contém a possibilidade da iluminação. Porquê? Porque a lua que representa e que está em Sagitário e que representa o inconsciente e é um corpo celeste sem luz, recebe a sua luz a partir da luz do Sol, e o Sol, para a astrologia, é o dador da vida, que emana consciência, que emana vitalidade, que emana fogo da criação, que emana as sementes da criação. Então a lua, que é um corpo sem luz, ao receber no seu máximo, é isso que é o plenilúnio, é a fase onde a lua não pode, não tem como ter mais superfície disponível para receber a luz da consciência solar. Então, o momento da lua cheia, de qualquer fase de lua cheia, de qualquer ciclo de lua cheia, é o momento em que a lua, como a energia, como a representante do receptivo, como a representante da receptividade em nós e do princípio feminino, que é agregador de vida, que é agregador de energia e que gera forma para essa energia. A lua, então, em qualquer ciclo, em qualquer lua cheia, está aberta no seu máximo de potencial à recepção desta luz. É por isso que eu teimo em chamar a lua cheia de Gêmeos, mesmo quando ela está em Sagitário, porque o ciclo iniciou em Gêmeos e é a partir de Gêmeos que o Sol ilumina esta lua. Então, a lua em Sagitário recebe a qualidade da luz solar filtrada pela energia, pelo filtro de Gêmeos. E vou até ter uma visão diferente e uma percepção diferente daquilo que para mim é representado nestes momentos. Vou continuar a chamar lua cheia de Gêmeos, mesmo se a lua estiver em Sagitário, como é sempre uma lua cheia que nasceu a partir do ciclo de Gêmeos, ocorre sempre com a lua em Sagitário, porque é um eixo, ok? Opõem-se. Então eu dizia-vos que é muito curioso, porque há uma assinatura especial, há várias, mas há uma assinatura especial nestes céus. Esta assinatura, eu refiro-me ao facto de termos Mercúrio, o planeta que rege o signo de Gêmeos, no signo de Caranguejo, e Júpiter, o planeta que rege o signo de Sagitário, onde está a Lua, também em Caranguejo, acabados de ingressar. Mercúrio já entrou um diazinho ou dois antes, não tenho presente, mas Júpiter entrou na segunda-feira, no dia 9, então é uma recém-chegada de Júpiter a Caranguejo, e onde ele vai estar, como eu falei na segunda-feira, para quem esteve na aula de astrologia mensal, num caminho com a astrologia para todos, como eu falei nessa sessão, é um posicionamento que vai estar a acompanhar-nos durante os próximos 300 e agora já não são 98, já são menos 2 dias, não é? Ou seja, é um ciclo de um ano, de praticamente 12 meses, efetivamente, de Júpiter a transitar nas águas de Caranguejo. O que é que isto me diz? Há duas coisas que eu retenho, que eu absorvo como simbolismo deste primeiro ponto que eu vos estou a apontar. A primeira coisa que eu retenho é que há, de certa forma, uma nova relação que acabou de iniciar, porque Júpiter e Mercúrio estão em conjunção, estão afastados cerca de 4 graus e pouquinho um do outro. Eles estão tecnicamente em conjunção, Mercúrio já se está a afastar, mas isto só quer dizer que há uns dias eles encontraram-se grau por grau, juntinhos, um junto ao outro, e de certa maneira, se temos os dois planetas, eu escrevi-vos há pouco durante a tarde sobre isto, se temos os dois planetas que regem este eixo, que é o eixo da aprendizagem e do conhecimento, Gêmeos tem tudo que ver com as nossas aprendizagens e Sagitário tem tudo que ver com a compreensão e entendimento que damos a essas aprendizagens, com a integração da sabedoria que nos chega pela aprendizagem, pelo aquilo que vamos aprendendo. E se temos uma conjunção destes dois planetas, temos uma oportunidade de, vamos dizer,
um reinício, um novo ciclo, uma nova fase de relação entre estes dois princípios arquétipos que representam aprendizagem e conhecimento, ou que representam a mente e a síntese, por exemplo, ou que representam, sei lá, a forma de nós entendermos o que está à nossa volta, de nós captarmos o que está à nossa volta e o modo como crescemos com isso. Isto é a relação entre Júpiter e Mercúrio. E se eles fizeram uma conjunção há pouquinho, então eles iniciaram um novo ciclo de relação. Não é um ciclo muito grande, porque Mercúrio é um planeta relativamente rápido, faz as suas voltinhas ao zodíaco em cerca de 87, ou coisa que o vale, 87 dias, ok? Então não é um ciclo longo, mas é um ciclo muito simbólico, porque acaba de acontecer no último grauzinho, nos últimos minutos do signo de Gêmeos, como se fosse quase um encerramento. Imaginem que, e eu não sei se posso dizer assim, mas para vos explicar, imaginem que Mercúrio e Júpiter, ao longo de anos e anos e anos a fio, se encontraram algumas vezes em Gêmeos, e este é o último grauzinho, o último grau de processo simbolizado na energia de Gêmeos, onde ambos se encontraram como uma espécie de ultimato. É um grau crítico, temos falado sobre isso, como uma espécie de ultimato para que nós possamos passar da energia representada pelo último grau de Gêmeos, que é a energia associada ainda, vamos dizer, a uma certa... Gêmeos representa uma certa dispersão, representa a multiplicidade, representa, vamos dizer, um estágio um pouco ainda juvenil da nossa compreensão, um estágio pouco maduro, ok? Gêmeos está muito associado também à energia do que é juvenil, do que é jovem, do que é criança, ok? Embora as crianças também estejam representadas em Caranguejo, em Gêmeos nós temos a curiosidade da criança que se abre para a vida e com fome da descoberta da vida, sem se deter, com o entusiasmo que lhe vem da curiosidade, do querer saber, do querer aprender, do querer descobrir, ok? E aprendemos quando integramos a aprendizagem em Sagitário. Então quero eu dizer que esta conjunção inicial, ou conjunção, este início de ciclo de Júpiter e Mercúrio, que estão aqui juntos já em Caranguejo, aconteceu nos finzinhos de Gêmeos, como que num último processo, numa última oportunidade de integrar Gêmeos e Sagitário, ou de integrar o que Mercúrio também representa e Sagitário representa. Então, Mercúrio, para vos fazer uma ponte, também é uma coisa de Gêmeos, é fazer pontes. Gêmeos faz pontes. A energia de Gêmeos interrelaciona as coisas, ok? Religa-as. Quer dizer, religar é mais a integração de Sagitário, mas Gêmeos faz pontos, ok? Põe em comum, põe em contacto. E o que põe em contacto é uma ponte, ok? Se liga ao lado de cá com o lado de lá, é uma ponte. E na dimensão geminiana de Gêmeos, onde o Sol está e onde tem estado pelos últimos 20 dias a iluminar o processo de consciência para nós, nesta energia, no último grau, nós temos a oportunidade de sintonizar, vou usar esta palavra, a energia da mente de Mercúrio, que é a mente que ainda se move pela polaridade, pela dualidade, é a mente que ainda tem uma dança entre dois hemisférios, ok? O hemisfério esquerdo e o direito, o hemisfério lógico, analítico, concreto e o hemisfério subjetivo, inspirado, intuitivo, o hemisfério do nosso cérebro que se liga à dimensão do sensível, das artes, daquilo que nos chega pela inspiração, e aquele que funciona pela praticidade, pelo cálculo, pelo raciocínio lógico. Okay? Mercúrio representa, a um certo nível, esta noção dual, esta percepção da nossa existência dual, esta constatação da multiplicidade da vida.
Mas Mercúrio não precisa de ficar aqui, ok? Mercúrio precisa, eu sempre digo esta expressão, já me ouviram dizer isto, Mercúrio precisa de separar para compreender. Okay? Ele tem fome de conhecimento, fome de aprendizagem, fome de entender e compreender como é que a vida se movimenta, como é que a vida, do que é que a vida é feita. É a criança curiosa em busca da descoberta do mundo, e ao mesmo tempo que tem esta fome, se nós ficamos na fase juvenil, inicial, deste movimento para o conhecimento, para a aprendizagem, para este movimento para compreender a vida, nós ficamos sempre perdidos na multiplicidade, perdidos na divisão do isto pertence ao lado esquerdo, isto pertence ao lado direito, isto pertence a um determinado setor, isto pertence a outro determinado setor, ok? A mente se para compreender e mais à frente a mente precisa de fazer o processo inverso que é feito pela integração do signo de Sagitário, ok? Porque é Júpiter e é Sagitário que nos falam da síntese, da capacidade de voltar a unir o que antes separámos. Quando nós compreendemos que um mecanismo qualquer é composto das suas partes, o passo seguinte é voltar a religar as partes e a ter a noção e a compreensão da totalidade que as partes compõem, da totalidade da qual as partes fazem parte, ok? Da totalidade que estas partes compõem quando observadas e reconhecidas como uma unidade, como um sistema. Quando vejo Mercúrio e Júpiter em conjunção em Caranguejo, eu percebo que, por um lado, nós estamos num mergulho de aprofundamento, porque a mente e Júpiter, preciso de água, desculpem. Mercúrio, a mente e Júpiter, o sentido, a direção, a verdade, a visão de longo alcance, a visão, o novo horizonte, ambos mergulharam em Caranguejo. E Caranguejo é o signo da profundidade emocional, das fundações emocionais, onde, de certa forma, algo está em gestação. É o signo da maternidade, é o signo que está associado à capacidade de gerar vida, ok? Que está associado à capacidade de gerar vida, vamos dizer assim, porque está associada à grande mãe, está associada ao receptivo, está associado à lua, curiosamente, já vos vou apontar o que quero dizer com isto. Então, de certa forma, quando estes dois princípios mergulham nas águas de Caranguejo, nós estamos a ter que aprofundar estes dois arquétipos interiormente, nas nossas, vamos dizer, na nossa vida interior. Estamos a ter que os integrar num novo nível na nossa vida interior. Falei de alicerces, fundações, e falei da fecundação da nova vida em nós. Uma fecundação que está a ser associada por mim e pelo que eu vejo dos céus, à mente e ao sentido maior para a vida, à mente e à capacidade de nós crescermos deste estágio, vamos dizer, de mente de principiante para integrarmos a sabedoria da vida. Porque é que eu falei da curiosidade? É que a Lua está posicionada em Sagitário, que é regido por Júpiter, e Júpiter está posicionado em Caranguejo, que é regido pela Lua. Vamos dizer assim, o domicílio da Lua é Caranguejo, o domicílio de Sagitário de Júpiter é Sagitário. Então, temos a Lua que tem o seu domicílio em Caranguejo a passar por Sagitário e temos o Júpiter que tem o seu domicílio, um dos seus domicílios em Sagitário, a passar por Caranguejo. O que quer dizer que temos nesta dimensão, nesta constatação, aquilo que a astrologia chama uma recepção mútua. Ok? Quer dizer que, de certa forma, ambos, por estarem na casa, vamos dizer assim, do outro, um do outro, não é? Têm as casas trocadas, ambos estão numa relação, eu chamei-lhe há pouco especial, porque de certa maneira conspiram e interligam-se de formas especiais.
Para não falar, não é, de que Júpiter está extremamente bem posicionado em Caranguejo. Ele está exaltado no signo de Caranguejo, quer dizer, ele está na sua praia, ele está num signo com o qual tem muita afinidade e então é curioso esta reflexão, porque de certa forma o planeta que está associado ao sentido da vida, à fé, à verdade, ao crescimento, à direção, é curioso dizer-vos que Caranguejo é o signo da gestação e da fecundação, onde um princípio está a ser gerado, e Júpiter, que é o planeta do crescimento, gosta tanto de estar em Caranguejo. Ok? E exalta-se no grau 15 de Caranguejo. Então, com esta reflexão, o que eu estou a dizer é que, de certa maneira, o princípio da mente, que é o regente, que é o planeta que dispõe do Sol em Gêmeos, e o planeta que dispõe da Lua em Sagitário, estão ambos mergulhados ainda numa conjunção nas águas de Caranguejo, que são águas iniciáticas, porque todos os signos cardeais têm um processo, vamos dizer assim, de iniciação, e como se elas trouxessem é uma iniciação a um novo elemento da vida, vou dizer assim para ser mais simples de compreender. Desta fase o elemento é água, e a água são emoções, sentir, é o que nos está na nossa é o que nos está no nosso inconsciente, agregado às nossas células de água, é as memórias que nós contemos, é o passado que nos passa dentro da nossa genética, é aquilo que transportamos inconscientemente dentro de nós. A lua representa o inconsciente, caranguejo é o que está abaixo, é a noite, é o fundo. Simbolicamente, caranguejo é o signo, ou seja, não é simbolicamente, num zodíaco natural que começa em Carneiro, caranguejo é o quarto signo do zodíaco, está associado à casa 4, e a casa 4 é o fundo do céu, é a parte mais escura da noite, ok? Se o meio do céu pode ser equiparado ao meio-dia, o fundo do céu é a meia-noite, ok? E a meia-noite, seja onde for, pelo menos para nós aqui no hemisfério norte, se estivermos se calhar muito nos extremos, nos polos, não é bem assim, mas é escuro, quero eu dizer, a meia-noite é o ponto mais escuro, mais fundo, mais escondido, não é visível, ok? E por isso a Casa 4 e Caranguejo têm esta associação com o inconsciente e com o que é interior, doméstico, não é do foro do público, não é? Está interiorizado, seja na nossa casa física, seja na nossa casa onde moramos, casa física, corpo, casa onde moramos, não é? A nossa privacidade, o nosso ambiente íntimo, seja, bom, a outros níveis. Agora não me estendo, porque estamos aqui para falar da lua cheia de Gêmeos. Então, estamos a ter, vamos dizer, a oportunidade de receber uma nova fundação para aquilo que representa Gêmeos e para aquilo que representa Gêmeos e Sagitário para todos nós, e Júpiter e Mercúrio para todos nós, mas particularmente nos nossos mapas de estrada, o mapa natal de cada um vai ter indicadores claros pessoais sobre isto. Então, onde tivermos este eixo, Gêmeos-Sagitário, e onde tivermos este grau 20 de Sagitário e 20 de Gêmeos, é onde está a haver uma nova, vamos dizer, abertura de compreensão que está diretamente relacionada a esta nova fundação. É uma integração de aprendizagem e sabedoria que está a ser trazida para dentro, ok? Que pode agora ser trazida para dentro. Então, o que mais nos guia neste sentido? Pensamos nomeadamente em algumas coisas interessantes. Temos nesta lua cheia a quadratura de Marte com Urano, okay? Marte que está em Leão, o signo do coração, há bocadinho falámos da abertura do coração. O Marte em Leão que está associado à coragem para sermos solares, para sermos autênticos, para sermos
para vivermos em verdade com aquilo que somos, não é? Para vivermos em autenticidade. O Marte que nos pede a coragem para agir, e esta coragem para agir em autenticidade, para agir de forma solar, é o que eu quero dizer quando falo de forma solar, o que o Sol faz na nossa experiência? O Sol aquece-nos, vivifica-nos, irradia e acrescenta-nos vida todos os dias, mesmo que nós não prestemos atenção, que ninguém o reconheça, que ninguém o aplauda, que ninguém se levante das suas camas para ouvir saudar e agradecer por um novo dia, pela vida e por aquilo que ele nos proporciona. E sabemos, tanto quanto sabemos, que se não existisse sol, não é? Não existiria vida tal qual a conhecemos. As plantas não germinam da mesma forma, a vida não se desenvolve, não prolifera da mesma forma. Então temos este Marte em Leão a fazer quadratura com Urano, okay? Quase grau por grau, porque um está a 26, quase 27 graus, e o outro está a 28 e qualquer coisa, então estão bastante próximos. E isto fala-nos das tensões que nós precisamos de enfrentar, ou seja, sempre que há uma quadratura no céu, e desculpem, é Gêmeos, a gente tem que ensinar qualquer coisa, sempre que há uma quadratura no céu, não quer dizer que algo de mau tem que acontecer, ok? Não é uma ligação fluida, não é um aspecto harmonioso, falamos destes aspectos como aspectos tensos, aspectos de tensão, neste caso uma tensão que fricciona e gera ação, porque a quadratura é dinâmica, é um aspecto dinâmico que gera movimento, e que movimento é esse? Para continuarmos a avançar e para continuarmos a crescer e a expandir, precisamos de integrar as mudanças solicitadas por Urano em Touro, e ele está também num grau crítico, e precisamos de ter a coragem, usar Marte como a coragem para empreender essas mudanças, ok? Para ir além e ir além da resistência a essas mudanças. Sabemos que as mudanças de que Touro fala são, ou das mudanças que Urano em Touro fala, são as mudanças, inclusive, da forma, da matéria e da relação com a matéria, das prisões da matéria, às quais nós temos estado ligados. E o que acontece, eu tenho que trazer isto, desculpem, porque está no enquadramento, nós estamos numa preparação para algo mais. Um momento astrológico não é só um momento astrológico, há uma ciclicidade e há uma continuidade de dia após dia, de ciclo após ciclo, de momento após momento. Então, quando os astrólogos chamam a atenção para qualquer momento específico, é porque efetivamente há algo de especial a acontecer, mas aquilo não acontece como um ato isolado, aquilo não é algo que ficou ali solto no tempo, aquilo está enquadrado numa ciclicidade que vai abrindo camada por camada, anel por anel, oportunidade por oportunidade, vai abrindo novos ciclos. Então, de certa forma, eu sinto, e é algo que constato, que se calhar há 2 ou 3 anos para trás, quando comecei a ser mais ativa e dinâmica neste meu trabalho, com grupos, a partilhar astrologia, a conversar e a dar ideias astrológicas, de certa forma, ando há não sei quantos anos a dizer sempre que vem lá o novo, que vem lá o novo, que vem lá o novo, e efetivamente sempre vem uma nova camada de novo. Mas nós estamos prestes a ter uma camada adicional de novo, que é o facto destes planetas, que são muito lentos, refiro-me a Urano, que são planetas. Urano tem um ciclo de 84 anos, ele demora 84 anos para percorrer uma volta em torno do Sol, ele demora 84 anos a percorrer o que é o simbolismo, que é a roda zodiacal, que não é uma faixa física concreta, é uma faixa projetada, ok? Que inicialmente esteve sintonizada com as constelações, mas atualmente não está, é projetada nos céus, ok? É por nós projetada nos céus, é simbólica, mas é rigorosa.
pelo menos no seu simbolismo, nós vemos lá acontecer todos os dias e é incrível. Então isto para dizer o quê? Para dizer que Urano, que está desde maio de 2018, abril, maio, creio que é maio de 2018, que ele ingressou em Touro e tem estado neste processo de grande revolução da nossa relação com a matéria. A dada altura eu disse que ele estaria a espiritualizar a matéria. E o que é que eu quero dizer com isto? Está a abrir a nossa noção, a abrir a nossa percepção para uma visão da vida na matéria e da criação na matéria um pouco mais inspirada, um pouco mais consciente, um pouco mais abrangente, de longo alcance, de forma a que nós possamos ver a vida na Terra como algo não tão puramente material. Nós vimos de um passado que se enterrou na matéria e que está a ter a oportunidade agora de levantar voo, porque todos os planetas lentos mudaram de signo ou vão mudar. Urano muda no próximo mês, no dia 8, creio eu, 7 ou 8, creio que é 8 de julho, 7 ou 8 de julho, não importa, nos inícios do mês de julho, Urano muda de energia e ingressa em Gêmeos, ao fim de estar estes anos todos em Touro, desde 2018, e vai passar lá cerca de 7 anos. Então, o que eu estou a apontar nesta lua cheia não é uma coisa isolada destes 3 dias do fluxo maior de lua cheia, é um percurso que temos vindo a construir e a caminhar, que se vai revelando e vai trazendo novas premissas, vai trazendo novos insights, vai trazendo novas informações, novos grãozinhos de areia para serem integrados por nós. Então, nós estamos a preparar com isto tudo o ingresso de Urano em Gêmeos, ok? E porquê é que eu digo que nós estamos a ter a oportunidade de levantar voo? Falámos disto no webinar das Chaves da Mudança, nos 13 webinars das Chaves da Mudança, que estão disponíveis mediante solicitação para o nosso mail, se quiserem. Então, falámos longamente sobre isto. Nós estamos a ter todos os planetas lentos a mudar de energia e Urano vai ser o último deles. E, efetivamente, Urano e Plutão, que são o Urano, o das mudanças rápidas, dos imprevistos, das revoluções, e Plutão, o das grandes transformações, entraram, ou vão entrar, Urano ainda falta uns diazinhos, vão entrar ambos em signos de ar, e vamos ter, de certa maneira, uma grande transição. Desculpem, tenho de trazer. Recordo que Plutão teve desde 2008 até novembro de 2024 num signo de terra, ok? E não é uma terra qualquer, é terra de Capricórnio. Estivemos a ter uma grande iniciação a uma nova forma de estar na terra, se a aproveitarmos, ok? A uma nova forma de dirigir e conduzir a vida na terra. E agora que ambos vão estar em ar, nós vamos ter uma relação harmoniosa entre ambos, então quem de nós estiver pronto para aproveitar as rajadas cósmicas, ou as brisa não é de todo, porque quando mete Plutão e Urano não pode ser brisa, é qualquer coisa mais intenso, quem de nós estiver pronto, desperto, para aproveitar as rajadas cósmicas e para se alçar e ir mais longe, então está a chegar o tempo, está a chegar a altura. Com isto eu estou a querer dizer que nem todos nós vamos estar a fazer os processos da mesma forma, cada um está no seu lugar, no seu sítio, no seu processo de crescimento, no seu processo de evolução, e está tudo certo, ok? E está sempre tudo certo, mas que estamos a ter a oportunidade de transitar para um registro diferente. Esse registro diferente está muito ligado com a maneira como compreendemos a vida e com a compreensão e a integração dos processos de aprendizagem que temos feito ao longo dos últimos anos. Se é que fizemos processos de aprendizagem, ok? Vários fatores neste mapa nos estão a indicar novo, 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 novo. Então, chamava aqui a atenção para a quadratura de Marte-Urano, que pede, de certa forma, que nós tenhamos a coragem de, mudar as circunstâncias concretas da vida, que precisam de ser ainda mudadas, e que possamos honrar a energia do coração e que possamos ser autênticos e que possamos ser genuínos na nossa caminhada e fazer as atualizações necessárias à nossa
jornada, aquelas que para cada um de nós são efetivamente necessárias. Curiosamente, olho ao mesmo tempo que digo isto, olho para o quincôncio que Plutão faz a Mercúrio e a Júpiter, mas particularmente a Mercúrio. Os quincôncios são aspectos de 150 graus, têm uma órbita muito pequenininha, ou seja, o quincôncio com Júpiter não podemos efetivamente dizer que está lá, porque não está marcado, a órbita é mesmo muito mínima, mas se temos Mercúrio e Júpiter juntos, temos então um quincôncio estendido a partir de Mercúrio a Plutão. O que é um quincôncio? É um aspecto tenso, é um aspecto que nós dizemos kármico, é um aspecto que pede transcendência, é um aspecto que diz ou transcendes essa limitação, só me apetece dizer ou transcendes essa pip, ou transcendes isso que tem sido as limitações da tua mente e dás um upgrade nesta tua mente, ou vais sofrer com isso, porque o aspecto, quando temos um quincôncio, faz-me lembrar aquela expressão que acho que era Fernando Pessoa que dizia que em Portugal só se nascia por castigo ou por missão. E eu costumo dizer, e aprendi várias vezes assim, e dei-lhe entendimento, e faz-me sentido dizer que nós temos duas formas de evoluir e de crescer, pelo sacrifício ou pelo sacro ofício. E a diferença entre eles é a compreensão que temos do processo. Ou seja, se evoluímos pelo sacro ofício é porque tornamos o nosso caminho das pedras em algo de sagrado. Ou seja, percorremos o nosso caminho, que é o mesmo em qualquer uma das vias, com uma consciência de que estamos a trabalhar para algo maior. Estamos a trabalhar para o nosso crescimento, estamos a trabalhar para a nossa consciência, estamos a trabalhar para nos superarmos a nós próprios, estamos a trabalhar para romper as nossas limitações, estamos a trabalhar para sermos amanhã um pouquinho melhores do que fomos até hoje. Okay? Se escolhemos a via do sacrifício, estamos, de certa forma, a percorrer um caminho sem consciência, que não dá entendimento à experiência, que não tem um propósito, que não tem Júpiter na equação, que não tem um propósito, que não tem uma direção, que não tem um sentido, e como tal, desculpem, mas vem a imagem outra vez, a imagem que vos trouxe na lua nova de Gêmeos, a imagem daqueles dois obreiros, eu gosto de chamar assim, que estão a partir pedra numa obra, e quando questionados ambos sobre o que é que estavam a fazer, o primeiro responde: estou a partir pedra, e o segundo responde: estou a construir uma catedral. Então, quando evoco esta imagem, é precisamente para elucidar esta diferença. O caminho que cada um tem para percorrer é o caminho que cada um tem para percorrer. Os desafios que teremos que enfrentar, não podemos fugir a eles, jamais. Nem nos nossos sonhos. Não podemos fugir a eles. O que podemos é caminhá-lo com consciência. Quando caminhamos com consciência, e consciência nós atribuímos Sol à energia da consciência, Júpiter à energia do sentido e da direção e da verdade e da fé e da confiança na vida. Então, quando nós caminhamos com consciência, nós damos sentido àquilo que estamos a viver. Nós vivemos as durezas da vida, mas integramos aprendizagens, integramos compreensão, crescemos no processo, damos significado, damos sentido, damos simbolismo àquilo que estamos a ter que vivenciar. Quando nós vamos pela vida feitos de olhos fechados, de coração fechado, aos tombos, a tropeçar nos nossos próprios nas nossas próprias imperfeições, a tropeçar nas nossas próprias inconsciências, quando vamos pela vida de olhos fechados e não percebemos nada daquilo que estamos a viver, então nós só vemos o sofrimento. Okay? Por isso, perante um quincôncio, eu digo que ele pede transcendência, porque pede que nós sejamos capazes de lhe dar entendimento e de usar aquele fluxo de energia, usar não como nós estamos habituados a usar, não é? Usar como forma de serviço, não é? Porque é que eu digo usar como forma de serviço? Porque nós estamos habituados a tirar proveito das coisas, a tirar partido das coisas. Nós queremos o fácil, nós queremos a vida fácil e boa e leve.
E a vida não é necessariamente fácil, boa e leve. A vida tem os seus desafios que são proporcionais para cada um de nós à necessidade de crescimento que cada um traz consigo e que cada um escolheu vir viver. Precisamos de nos apropriar disto, que cada um de nós escolheu vir viver, com consciência ou não disso. E nós estamos todos nesta preparação para algo de muito novo, que não temos como saber ainda o que é, mas é uma nova forma de vida. E este quincúncio entre Plutão e Mercúrio, para mim, assinala muito bem a necessidade de nós fazermos as nossas curas necessárias à nossa mente separativa, à nossa mente fraturada, aquela que ainda olha para fora como se aquilo fosse algo estranho à minha própria natureza. Plutão está em Aquário, e Aquário é um signo grupal, é um signo de coletivo, é um signo de energia. Qual é a palavra que eu estou à procura? É um signo de energia impessoal, de qualidade de energia impessoal. E há uma reflexão que eu trago comigo nestes tempos, que nós ouvimos falar muitas das vezes, principalmente quem se move em grupos, grupos de partilha, grupos de trabalho, grupos de meditação, ouvimos falar muito do grande enfoque, da grande ênfase para a energia, para o trabalho grupal, para a energia grupal. Mas a mim parece-me que além deste, ok, incluindo esta visão, sim, Plutão está a abrir caminho para que nós possamos trabalhar individualmente para o grande projeto grupal universal. Mas mais do que isso, eu vejo neste movimento e neste apelo, e já me estou a dirigir para outra coordenada, eu vejo neste movimento e neste apelo dos céus a necessidade de nós termos que abrir os horizontes da nossa mente. E é isso que eu vejo no Mercúrio e Júpiter, abrir os horizontes da nossa mente. Nós precisamos de ir além da visão superficial que nos coloca uns contra os outros, que nos coloca uns em competição com os outros, okay? Que nos coloca em lugares diferentes, quando na verdade nós não estamos em lugares diferentes. Nós estamos cada um a fazer a sua coisa, cada um a percorrer o seu caminho, mas nós estamos dentro da mesma bolha. E não há tal coisa como ser integralmente separado do que quer que seja que esteja ao meu redor. Okay? É por isso que isto vai ao encontro da minha conversa inicial toda sobre esta conjunção de Mercúrio e de Júpiter em Caranguejo. Então, quando eu falo nisto, eu olho para a energia de Saturno e de Neptuno em Carneiro, que se tensionam com esta, isto é muito curioso, já vamos lá deslindar um pouquinho mais, que se tensiona também por uma quadratura, ok? Temos Neptuno e Saturno, um a um e outra dois, de um signo cardial de fogo. A energia cardial de fogo faz tensão com a energia cardial de água, porque eu só posso passar para a energia seguinte, ou seja, do fogo para a água, eu só posso passar para a energia seguinte se eu tiver integrado estas três etapas que existem antes de Caranguejo. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós estamos numa fase iniciática, também escrevi sobre isto, entre o fogo e a água, ok? Entre o espírito e a dimensão do inconsciente e a dimensão do princípio da criação contido em nós. Então, nós estamos a sofrer uma iniciação de fogo e de água. E por isso as nossas emoções estão ao rubro nesta altura, com Júpiter em Caranguejo. É normal que de repente eu sinta tudo muito. É normal que as saudades de casa sejam imensas. É normal que eu queira voltar à barriga da minha mãe, que eu queira voltar para o meu ninho, que eu queira voltar para o meu porto seguro.
ok? Mas está-nos a ser pedida coragem e está-nos a ser pedido compromisso maior com aquilo que é. Estou à procura da expressão, com aquilo que é a direção principal, o estímulo, a motivação principal para continuar a caminhada, para continuar a caminhar. Penso em Carneiro. Em Carneiro, onde nós temos Saturno a pedir a presença de cada um de nós, e a trazer também uma espécie de fim. Vamos recordar que Saturno está associado aos fins. E Neptuno, que está associado à visão maior e à transcendência, está também associado ao ideal e à visão, mas à diluição. Então, o que é que nós estamos a diluir e a terminar por esta volta, enquanto Saturno e Neptuno andarem por Carneiro? Isto vai demorar uns largos anos. Saturno está lá 2 anos e meio, Neptuno está há uns 14 ou 15, ou acho que é 14 ou 15 anos. Ou mais um pouco, não, 14, creio eu. Então, o que é que nós estamos a terminar? Nós estamos a terminar, durante este grande ciclo de Saturno e Neptuno em Carneiro, com a fase anterior da expressão da energia de Carneiro, que é a fase da separatividade e da competição contra o outro que nós identificamos como diferente de nós. Vou ter que trazer, desculpem, eu sei que não é o objetivo máximo deste nosso encontro, mas para a vossa compreensão, ao nível, perante uma visão da astrologia que contempla a evolução da alma, o regente de Carneiro não é Marte, é Mercúrio, é a mente, ok? A mente que está em infusão, fogo e água, a mente que está em infusão, junto com Júpiter, numa busca de uma nova visão mais inteira, mais alinhada, mais vertical, mais essencial para cada um de nós. Então, quando temos esta. Claro que isto não necessariamente, não tem que necessariamente ser vivido ao nível de consciência daquilo que eu estou a passar. Okay? O ideal, naquilo que consigo compreender, naquilo que consigo identificar, era que todos nós pudéssemos compreender que não dá mais para continuar rumo à nova vida com uma mente ainda separada, fraturada, partida e com uma visão separatista daquilo que é a vida. A vida é uma unidade, ok? O planeta Terra é um, nós vivemos num mesmo planeta Terra, num mesmo sistema solar, num mesmo cosmos, e se um de nós faz porcaria, todos pagamos a porcaria que um fez, ok? Isto é bem uma imagem Saturno-Neptuno, não é? Então todos colhemos a consequência daquilo que um de nós põe em movimento. E o que eu estou a fazer aqui nesta sessão é chamar a atenção de todos nós para a nossa participação individual nesta nova vida. A necessidade de nós fazermos o nosso trabalho individual para despertarmos em nós a nova etapa de compreensão e de integração daquilo que experienciamos como vida. Vamos dizer, a nossa própria responsabilidade em abrir a pestana, abrir os horizontes, abrir a mente e ver além daquilo que é diferente, além daquilo que é contrário, além daquilo que é oposto. Costumamos dizer que os signos fazem eixos complementares e opostos, não é? Então, desculpem, preciso de tirar aqui o som que pensava que estava tirado e não está. Então, estes signos são complementares e opostos, ou seja, falam de duas realidades opostas, mas que na síntese se complementam, porque nós
não terminamos a tarefa enquanto não integrarmos as nossas dualidades, enquanto não integrarmos as nossas polaridades, enquanto não integrarmos a divisão que viemos experienciar na vida. Isto quer dizer que vamos ser todos iguais, todos da mesma? Não! Isto quer dizer que vamos trabalhar em nós amor e capacidade de compreensão para compreender e aceitar a vida e todas as suas expressões tal e qual ela é. Isto é amor. Isto é síntese. A capacidade de não separar. A capacidade de compreender o individual e integrar o individual no coletivo, no maior. A capacidade de compreender o micro e integrar o micro no macro. Isto faz-se dentro de cada um de nós, pelo trabalho individual. Então, quando eu passo esta ideia de que, mais do que o trabalho grupal que está a ser necessário fazer em conjunto com os nossos grupos, com a sociedade, com a nossa humanidade, nós estamos a ter que fazer um trabalho individual, carneiro, de nos abrirmos à visão de unidade, de nos comprometermos e honrarmos a vida através de uma visão que transcende a divisão e a separatividade para ver the big picture, ok? Para ver maior, mais amplo, mais abrangente, mais inteiro. Vamos deixar de ter divisão, vamos deixar de ter nuances, vamos deixar de ter dualidades. Não! Vamos deixar de as apontar, vamos deixar de optar por uma ou por outra, porque compreendemos o caminho da unidade, porque compreendemos o caminho da síntese, porque compreendemos o caminho da religação Júpiter-Sagitário. Compreendemos o caminho da religação daquilo que é múltiplo na unidade maior. Creio que já me compreenderam. E é isso que nós estamos aqui a fazer, vocês sabiam. Quando olho para os céus, eu só vejo símbolos disso, mas isto também é subjetivo, porque o que sei eu, não é? Eu só posso ver aquilo que a minha compreensão abraça e que a minha compreensão abrange. E há tanto mais para abraçar, não é? Era Sócrates, não é? Eu tinha aqui um apontamento para falar de Sócrates. Era Sócrates que dizia: só sei que nada sei. Não era este o apontamento que eu tinha para fazer sobre Sócrates. Era a frase, e aproveito já que ele se fez presente, é a frase que nos diz, ou que ele, a ideia, o conceito, porque eu não sei verbalizar a frase ipsis verbis como ele a terá dito, mas a frase que diz: se há um problema com o indivíduo, então há um problema com a sociedade, ou se há um problema com a sociedade, então há um problema com o indivíduo, e se há um problema com o indivíduo, então há um problema comigo, porque eu sou um indivíduo e sou parte desta sociedade. Então, nós precisamos todos tomar a nossa parte nas mãos, precisamos todos de fazer aquilo que precisa de ser feito, a nossa parte. E a nossa parte não é nada de tão extraordinário, é a nossa parte, quer dizer, é extraordinário para nós. Mas não tem que ser nada de grandioso, que nos assuste e que diz: não, 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 não me apetece, eu prefiro ir para Caranguejo e ficar pequenino e não crescer, porque esse é um dos perigos, creio eu, daquilo que sinto do trânsito de Júpiter por Caranguejo, que pode ser um trânsito muito abençoado e muito fértil, muito fecundo, muito pode-nos trazer coisas muito boas, mas também pode trazer uma excessiva infantilidade nos processos de não querer crescer. E nós, com os temas que temos nas mãos, na nossa sociedade, esta coisa do gato e do rato, esta coisa das mil e uma visões que não se complementam, nem se interligam, nem trabalham para um bem maior ou para um bem comum, para um bem maior, ok? Isto pode dar uma excessiva infantilização e inconsciência nos nossos comportamentos, especialmente no que diz respeito às nossas crenças e às verdades que queremos trazer ou que trazemos para a vida. Então precisamos
de acautelar-nos de forma a que observemos a nossa dimensão interna, de forma a que possamos crescer e integrar aquilo que temos vindo a aprender com as décadas e com os séculos de vida que a humanidade viveu até agora. Aprender com a nossa experiência, aprender com o passado, integrar o passado, integrar aquilo que estamos, que vivemos até agora e fazer disso o alicerce para criar um novo mais alinhado com aquilo que nos está a ser pedido. Vocês sabem o que é que se celebra hoje também? Falei da grande invocação, mas não falei de outra coisa, que é esta lua cheia, a lua cheia do ciclo de Gêmeos, celebra na tradição budista um de 3 festivais, este é o último, que é o Festival da Humanidade e o Festival da Boa Vontade. Então, nós estamos todos a ser despertos para sermos agentes co-criadores deste mundo que trazemos dentro como sonho, deste mundo que aspiramos a ver plasmado na vida fora, e que talvez nunca venhamos a ver, nunca possamos vê-lo materializado. Mas se não arregaçarmos mangas, Marte em Leão, e não fizermos a diferença, Urano em Touro, efetivamente nada de novo chegará. Efetivamente vamos replicar e repetir os erros do passado. E a mudança não se faz em grande escala. A mudança começa dentro de cada um de nós, em pequena escala, na coragem que cada um de nós tem para ir além dos seus limites, para ir além da sua zona de conforto, para ir além dos seus medos, para ir além daquilo que lhe dói, para enfrentar os seus demónios, as suas dores, as suas inseguranças, a sua inconsciência e fazer mais e melhor a cada dia, consigo mesmo, com os seus próprios materiais internos, caranguejos. Muito bonito, que nós temos um triângulo de fogo, um belo triângulo de fogo entre Marte, Lua e Quiran. E também o Quincóncio nos fala de cura, há bocadinho não trouxe essa dimensão. Também Quiran nos fala de cura, a cura das dores de carneiro, e as dores de carneiro é achar que vive sozinho, é achar que foi largado aqui sozinho e que vive sozinho e que tem que se fazer à vida sozinho. E numa determinada perspectiva, aprendizagem, isto é verdade. E na aprendizagem seguinte, nós precisamos de reconhecer e integrar o outro, e o outro está representado em balança, e balança é o signo da harmonia, do equilíbrio, da diplomacia, do encontrar acordos e vias de comunicação justos, equilibrados e verdadeiros para me relacionar com o que está à minha volta. E olhem a Vênus tão bonita aqui domiciliada em Touro. Ok? Bem posicionada em tensão com Plutão. Ou seja, estas mudanças que Aquário pede já não vão lá, já não fluem se nós continuarmos agarrados aos valores materiais no mesmo registro que vivemos até aqui agora. Se nós continuarmos a divinizar a matéria e a ignorar a natureza do não visível, do espiritual ou do, não sei dizer de outra forma, do invisível. Okay? E quando vemos este triângulo de fogo, percebemos que a Lua, o Marte e Quiran estão ativados pela natureza da motivação, o fogo que inspira, impulsiona para fora, aquece, vivifica, põe em movimento, dá o mote de saída para a nova fase que se segue. Então, quando temos fogo ativado e um triângulo de fogo, há um lado de inspiração, de ativação energética, de motivação, de instigação. O fogo é ígneo, põe em movimento. A ação é a palavra-chave para o fogo. Então precisamos de trazer esta dimensão lunar,
esta dimensão marcial, precisamos trazer Marte e a Lua, precisamos trazer Caranguejo e Carneiro, e Escorpião também, para um processo de cura, para um processo de transcender a natureza animal, instintiva, visceral, primária em nós. E isso só se faz através da sabedoria, através da consciência, através do trabalho de crescimento que todos temos que operar dentro de nós. E desculpem que já passei um bocadinho da hora, mas ainda tenho coisas para dizer. Também nesta lua podemos apontar um quadrado, e quadrado é sempre o signo de tensão e símbolo de movimento e de avanço para a nova criação, pela tensão. Esse quadrado é formado por Sol, nó de norte, Lua, Lua, nó de sul. Quem rege nó de sul, quem rege nó de norte. Nó de sul em Virgem, regido por Mercúrio. Nó de norte em Peixes, regido por Júpiter e também por Neptuno. Okay? Então, nesta dinâmica entre consciência e inconsciente, entre as dinâmicas da mente geminiana, as dinâmicas da dispersão e da multiplicidade geminiana, que é tão preciosa para os processos de aprendizagem, mas que não se pode deter por ali, precisa de integrar Sagitário com a sua sabedoria, com a sua capacidade de ir em busca de novos horizontes, de ir mais além, de descobrir mais, de saber mais, de integrar mais consciência, conhecimento, compreensão, sabedoria, ok? Nós não podemos ficar à flor da rama em Gêmeos. Nós temos que ir a Sagitário. Nós não podemos ficar no exagero, no fanatismo, no extremismo das ideias de Sagitário também. Precisamos de integrar a plasticidade, o fluxo, o movimento e a diversidade de Gêmeos. E por isso nós temos um processo evolutivo entre Virgem e Peixes, que nos leva da separativa. Qual é o signo que faz o processo seletivo de discernimento, de escolha, de separar trigo do joio no zodíaco? É a energia de Virgem. Em Virgem nós estamos em aperfeiçoamento e estamos a fazer um processo de purificação. Mas isto é feito na astrologia tradicional através dos processos de Mercúrio, ou seja, ainda pensamos, ainda usamos a mente fraturada para fazer a separação do trigo e do joio. E o que nos está a ser pedido é que nós possamos descolar-nos dessa velha energia do passado, da energia separativa da mente virginiana, da mente separativa, da mente seletiva, da mente que segrega, para podermos caminhar em direção à energia de Peixes, que nos fala de propósito maior, Júpiter, e de transcender dualidades. Integrar Virgem com Peixes é ir da dualidade da vida e da dualidade da nossa imperfeição dual para a consciencialização da nossa perfeição e unidade maior, ou da unidade, da perfeição e da unidade da vida maior. Então, nós estamos a caminho para deixar o sofrimento, por que não dizê-lo, de Virgem, porque além do quincôncio, Virgem também diz, só se evolui pelo sacrifício ou pelo sacrifício, ok? E pelo trabalho sagrado, não é? Sacrifício, trabalho sagrado. O trabalho que empreendemos por algo maior do que nós próprios, por algo de mais sagrado, por algo de mais precioso. Okay? E esse processo é o processo que nos leva de Mercúrio para Júpiter novamente, ou de Mercúrio para Neptuno. E nós vemos Júpiter mergulhado nas águas de Caranguejo, com Mercúrio, Júpiter e Mercúrio, de certa forma, o processo de crescimento, esta tensão entre Júpiter e Neptuno, o processo de crescimento leva-nos a ter que abandonar a pequenez mental.
A pequenez da nossa compreensão da vida através da mente pequenina. Nós precisamos da conexão com a grande mente. Ok? E por isso temos este grande quadrado de evolução, que nos pede que nós possamos, desculpem o português, possamos integrar a experiência de trás, a aprendizagem do passado, as dores do passado e possamos, com isto, fazer algo de bom rumo a peixes. Peixes fala-nos de entrega, rendição, amor incondicional, transcendência. Neptuno e Saturno estiveram ambos em peixes durante os últimos 2, 3 anos. Neptuno teve mais, teve desde 2012, e Saturno juntou-se a ele há 2 anos ou 3 atrás e teve até 25 de maio no signo de peixe. E agora vão se encontrar em fevereiro, 20 de fevereiro, creio eu, 20 ou 21 de fevereiro de 2026, vão se encontrar no grau zero de Carneiro para um encontro iniciático, um novo ciclo de criação entre o planeta da experiência kármica e o planeta da via universal da vida, da via transcendental da vida, da visão maior da vida, da visão de unidade, e ambos juntos vão começar algo de novo, que nós não temos como saber o que é. Intuímos, temos umas ideias, temos umas pistas, mas não sabemos o que está para vir. Sabemos que o processo que nos está a ser pedido é este. Okay? Pelo menos ao nível da consciência que se conhece em evolução, ou dos seres que se conhecem em evolução. Porque ao nível das massas isto é cada um a puxar a sua metade da sardinha, é o meu, me, a nós, venha a mim, a nós, é a guerra, é o conflito, são as verdades inconscientes que cada um transporta dentro, são as lutas, são os confrontos, são os conflitos. É a nossa incapacidade de ver o mundo como como um grande sistema uno. Isto não quer dizer que dentro das nossas experiências nacionais, voltar outra vez àquele tema, que tenha que ser as fronteiras completamente abertas a tudo e a todos, que não haja rei nem roque, não. Tem que haver, claro, uma estrutura, tem que haver, claro, uma forma de nós encontrarmos ordem no caos, porque peixes também nos fala do caos, não é? Peixes sem a correta integração, peixes é o caos absoluto. Não é? É a grande caldeirada, sem rei nem roque, sem limite. Okay? E nós temos um Saturno-Neptuno, precisamos de um limite saudável, mas precisamos de uma visão mais ampla, que transcenda as limitações da pequenez, da infantilidade, da separatividade, da parcialidade. Então nós precisamos de fazer o nosso trabalho para... Eu tomei nota de uma frase que agora não se enquadra exatamente como eu a escrevi, mas está dentro daquilo que estou a dizer. Seria o símbolo de uma queda, vamos dizer assim, de um mergulho, de um interiorizar, e que esta visão separativa, equivocada da vida, esta visão da separação, precisa efetivamente ser transcendida. Não consigo, a frase não encaixa como eu a escrevi, mas era neste sentido: esta existência separada não é real, é ilusória, é equivocada. É um equívoco
da nossa experiência antiga, da nossa vida anterior, do passado, e não corresponde mais àquilo que a vida está a pedir por nós. Se vamos ou não ser capazes de gerar e criar esta nova expressão de vida, eu não tenho como saber, tenho como continuar a acreditar, Júpiter, tenho como continuar a veicular aquilo que acredito de forma a poder inspirar outros, não a acreditarem naquilo que eu acredito, mas a desenvolverem a sua própria visão e a sua própria verdade e segui-la e seguirem-na com a força do vosso coração e com a coragem das vossas ações e com a coragem de ser autêntico e verdadeiro e real e concreto em todas as circunstâncias, vertical, ok? Como eu gosto de dizer de Sagitário e de Júpiter, este movimento para a verticalidade. Então, com isto, meus amores, eu considero que a mensagem está entregue. Claro que nunca fica completamente entregue, claro que não falamos de tudo, mas falamos do principal. Estes são os céus da nossa lua cheia, é isto que nós temos como preparação para a frente. Isto vai-se começar a intensificar mais e mais à medida que Urano entrar em Gêmeos, à medida que Júpiter avance mais por Caranguejo, ele vai avançar bem rápido, depois retrograda lá mais para a frente, não sei bem, para o final do ano, outubro, novembro, não sei, e anda boa parte do signo para trás, mas nesta leva ele vai avançar a quase até o grau 24 ou 25 de Caranguejo, e direto, sempre zup. Então, se temos pontos sensíveis nestes signos, Caranguejo, Gêmeos, Sagitário, e de certa forma Carneiro, Balança, se temos planetas nestes signos, Aquário, bom, são quase todos. Nós estamos altamente convocados nesta altura com este tipo de movimentação e estamos a ter que dar uma resposta nova à vida a partir daquela que possa ser a nossa percepção, a percepção do nosso coração, ok? Então, a exortação a estarmos conscientes no processo, a exortação a fazermos os nossos processos de observação, a exortação a refletirmos sobre as nossas ações, a exortação a termos que dar passos rumo a uma nova forma de vida, uma nova expressão de vida, dar respostas novas à vida, porque ela não vai ser, nem vai ter a definição daquilo que conhecemos até ontem ou até hoje. Está tudo a mudar e vai continuar a mudar em grande escala e, bom, e só o tempo irá revelar como é que irá mudar. Como tal, então, meus amores, vou interromper o compartilhamento, desculpem, estendemos um pouco, precisávamos de passar a mensagem, precisávamos de veicular esta mensagem. Não me vou daqui embora, no entanto, sem tirar para nós uma inspiração, uma cartinha que nos possa ajudar a arrumar a informação que nos foi dispensada nesta hora e 23 minutos. Bom, obrigada pela energia, é tão bom. Eu dizia no início, quando ainda estávamos menos, que o facto de estarem presentes em direto nestas sessões não só permite que vocês recebam estas energias de uma forma diferente, de uma forma mais síncrona, como alimenta o trabalho que aqui é feito com a vossa energia, com a vossa intenção, com a vossa boa vontade. Recordem que celebramos o Festival da Boa Vontade hoje, então esta presença, eu sou muito grata por ela, sempre que disponibilizam este tempo para estarem inteiros, presentes, e podem, claro, estar inteiros e presentes em síncrono, eu sei que nem sempre é possível, por isso eu agradeço sempre esta presença a todos os níveis, física, energética, inspiracional, porque nos ajudam a servir melhor, ok? Então vamos baralhar aqui o nosso oráculo do xamã místico. Só um instantinho, vou aqui fazer uma mudancinha que não me apercebi antes. Acho que é assim. É assim. Ok. Vou só fazer aqui então a seleção da nossa mensagem.
Então pedimos uma inspiração para a nossa lua cheia. Olha, eu creio que chega à mesma que nos chegou na lua nova. Não estou bem certa disto, mas sai-nos a cobrinha, Ouroboros e o símbolo da conclusão. Tenho praticamente certeza que foi a que nos saiu na lua nova. Eu juro que baralhei e que não tinha tirado anteriormente a carta. Então vou de novo recordar-nos a mensagem da carta da conclusão. O que é que eu fiz ao livro? Está aqui já. É a carta número 9, ok? E diz-nos o seguinte: todas as coisas têm um começo, um desenvolvimento e um fim. Essa é a natureza da vida, a semente, a flor e o fruto. E todas as relações humanas, e de todas as relações humanas, a conclusão sugere, desculpem, a plenitude do momento e a necessidade de transformar uma antiga forma numa nova. A interpretação desta carta diz: terminou um ciclo e não conhecerá nem crescimento nem benefício agarrando-se a ele. No âmbito das relações é hora, é momento de honrar aquilo que foi e de encontrar uma nova forma para o futuro. No que se refere àquilo que realizou, é hora de armazenar a colheita. Já aprendi o que quer dizer almacenar la cosecha. Já aprendi a armazenar a colheita. É isto, a vida é isto, nós vamos aprendendo e integrando as aprendizagens no caminho. Precisamos de tempo, precisamos de paciência, precisamos de amor, muito amor para connosco próprios, para podermos empreender esta caminhada. Então é hora de armazenar a colheita daquilo que foi feito, daquilo que pusemos em movimento antes. A conclusão é um momento de celebração, é o final do verão, quando o fruto está maduro. Então, meus amores, estamos a terminar um ciclo, é hora de recolher os frutos daquilo que semeámos no ciclo anterior, é hora de nos prepararmos para avançar para novo ciclo, para a nova vida, e acredito que vamos falar dela muitas vezes ao longo dos próximos anos, porque não é algo que se crie do dia para a noite, está a nascer dentro de cada um de nós, conforme a conjunção de Mercúrio e de Júpiter nos indicam, estamos a gerar um novo sentido para a nossa encarnação, para a nossa vida, estamos a criar novos alicerces com aquilo que foi até ontem, ou que foi até hoje, e com aquilo que irá servir de sustentação, esses alicerces irão servir de sustentação para aquilo que formos capazes de criar com esta nova jornada. Meus queridos, que seja um tempo abençoado para todos nós, que saibamos honrar e cumprir a nossa parte, bom, e que saibamos caminhar com alegria, com a energia de Sagitário e de Júpiter, e com amorosidade, e com empatia, energia de Caranguejo, e com a capacidade de nos relacionarmos com tudo e com a vida ao nosso redor, ok? Precisamos de nos abrir à vida e de dar de nós à vida e de fazer o melhor que sabemos e que podemos, mantendo em consciência a necessidade de nos observarmos e de crescermos com as nossas aprendizagens, com os nossos erros, com as nossas falhas e daí retirar as nossas aprendizagens. Meus amores, um excelente continuar de ciclo. Se Deus quiser, encontramos na próxima lua nova, se cá estivermos. Agradeço-vos do fundo do coração esta energia fabulosa que se partilha aqui nestes círculos. A gravação fica disponível para todos, vou enviar para o mail e futuramente ficará também no YouTube. Se quiserem, partilhem, circulem, façam chegar onde possa servir. Não há outra coisa que faça mais sentido do que servirmos com aquilo que temos para dar, e é isto que eu tenho para vos oferecer hoje. Um grande obrigada, até breve, mil bênçãos.